Bem-vindos ao canal Histórias do Mundo. Você já ouviu falar de pessoas que morreram de formas tão estranhas que parecem mentira? Pois é, a história da humanidade está cheia de mortes absurdas. Algumas trágicas, outras simplesmente inacreditáveis. De imperadores que morreram por um detalhe ridículo, a gênios que foram vítimas do próprio experimento. Hoje você vai conhecer as mortes históricas mais bizarras de todos os tempos. Comecemos pelo século III a.C., com Crisipo de Solos, um filósofo grego da escola estoica. Homem brilhante, racional, adepto da moderação e que, ironicamente, morreu de tanto rir. Segundo relatos, um dia ele viu seu burro comer figos e, brincando, mandou que lhe dessem vinho para acompanhar. A cena o fez rir tanto, mais tanto, que ele simplesmente teve um colapso e morreu ali mesmo, rindo. O homem que pregava o controle das emoções, vencido pela própria gargalhada. Séculos depois, um rei teria um fim igualmente estranho. Adolfo Frederico da Suécia, no século XVIII, era conhecido por seu apetite voraz. Num banquete em 1771, ele decidiu exagerar um pouco. O rei comeu lagosta, caviar, chucrute, arenque, champanhe e finalizou com 14 tigelas de sua sobremesa favorita, um doce chamado semla, feito de pão, leite e amêndoas. Logo depois, ele sofreu um colapso digestivo e morreu. Os suecos dizem até hoje, o rei que comeu até morrer. Mas a história de Esquilo, o grande dramaturgo grego, é talvez uma das mais surreais. Por superstição, ele passou a viver ao ar livre, fugindo de uma profecia que dizia que morreria esmagado por uma casa. O problema é que, um dia, uma águia confundiu sua cabeça careca com uma pedra e deixou cair sobre ele uma tartaruga para quebrar o casco. O golpe foi fatal. Esquilo conseguiu escapar do destino, mas não da ironia dos deuses. Falando em ironia, você sabia que Tycho Brahe, um dos maiores astrônomos da história, também morreu por causa de um simples gesto de etiqueta? Durante um banquete em 1601, ele teve vontade de urinar, mas achou indelicado sair da mesa antes dos outros. A bexiga estourou e ele morreu dias depois por infecção. Seu último desejo foi que seus cálculos astronômicos fossem concluídos. E o curioso é que seu assistente, Johannes Kepler, foi quem usou esses dados para formular as leis do movimento planetário. Em resumo, ele morreu de boas maneiras, mas suas boas maneiras ajudaram a mudar a história da astronomia. Agora vamos para a Idade Média. O rei Martim I de Aragão morreu em 1410 de uma forma que parece piada. Dizem que ele havia comido demais. Novamente. Bem, estava com uma grave indigestão. Quando seu bobo da corte entrou e contou uma piada, o rei riu tanto que acabou morrendo sufocado. Em outro que foi levado pelo riso. Mas nenhuma dessas mortes supera o absurdo da de Sigurd, o poderoso conde viking das Ilhas Orcadas. No século IX, ele derrotou um rival escocês e, em comemoração, amarrou a cabeça do inimigo no cavalo como troféu. O problema é que durante o trajeto, um dente do morto cortou a perna de Sigurd, causando uma infecção fatal. Morreu por um dente do inimigo decapitado, avançando para tempos modernos. Em 1923, George Herbert, o quinto conde de Carnarvon, morreu após ser picado por um mosquito, infectando um pequeno corte na pele. Ele foi o financiador da escavação da tumba de Tutankhamon. Pouco depois de sua morte, a luz no Cairo se apagou misteriosamente e o cão do conde uivou e morreu em sua casa na Inglaterra. A imprensa chamou de a maldição do faraó, alimentando o mito até hoje. E nem os cientistas escapam do próprio destino. Em 1903, Marie Curie começou seus estudos com o rádio e o polônio, elementos recém-descobertos. Sem proteção adequada, ela passou anos manipulando material radioativo sem saber o perigo que corria. Morreu em 1934 de anemia aplástica, consequência direta da radiação. Seu caderno de anotações ainda é tão radioativo que precisa ser guardado em caixas de chumbo. Mas se você acha que só na antiguidade aconteciam essas bizarrices, saiba que nem o século XXI ficou de fora.
Em 2007, um homem nos Estados Unidos morreu tentando recriar a cena do Homem-Aranha. Ele tentou descer de um prédio usando lençóis amarrados. Os lençóis se soltaram e o herói da vida real teve um fim trágico. E em outro caso, um inventor chamado Franz Reichelt, em 1912, testou um terno paraquedas pulando da Torre Eiffel. O traje não funcionou. Ele morreu instantaneamente, mas sua tentativa foi filmada. E o vídeo ainda existe até hoje. Essas histórias podem parecer engraçadas ou inacreditáveis, mas no fundo revelam algo sobre nós. A tentativa humana constante de ir além, de testar limites, de desafiar o destino, de brincar com o desconhecido. Alguns morreram rindo, outros por orgulho, outros por pura ironia. Mas todos deixaram marcas que ecoam séculos depois. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e comente aqui embaixo. Qual dessas mortes você achou a mais absurda? Até o próximo episódio, se o destino permitir.